Oi galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês uma receita maravilhosa de delícia de abacaxi, tá certo? Já faz um tempinho que a gente está querendo fazer essa receita que eu vou apresentar para vocês, então hoje finalmente iremos mostrar. Lembrando, essa receita ela vai ser toda feita no fogo, tá certo? Não vai precisar de liquidificador, nem forno, nem nada. É literalmente, a gente só vai precisar do fogo e da geladeira para esfriar a receita, tá certo? Então agora a gente vai mostrar todos os ingredientes que a gente vai utilizar na nossa receita. Então, galera, tá aqui todos os ingredientes que a gente vai utilizar, tá certo? Lembrando, todos eles vão estar aqui na descrição do vídeo. Então, a gente tem aqui um abacaxi grande picado, tá certo? E quando vocês forem cortar o abacaxi, ele tem que ficar nesse tamanho, não muito grande, mas também não muito pequeno, tá certo? Então, ficar cubinhos de um bom tamanho. Aí, aqui a gente tá utilizando uma xícara de açúcar, que vai ser utilizada para fazer a calda do abacaxi. Vamos estar utilizando aqui uma xícara de leite com 2 colheres de amido de milho já diluída, tá certo? Vai ser a colher de sopa. Aí aqui pro creme, nós iremos utilizar 2 caixinhas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite e vamos estar utilizando um pacote, tá certo, de coco ralado, que a gente vai colocar por cima para finalizar. Então agora nós iremos ir pro fogão. Galera, a gente agora aqui vai preparar o nosso creme, tá certo? Então a gente vai utilizar aqui. Vamos colocar a primeira caixinha de leite condensado. Então, galera, a gente agora vai aqui colocar a nossa segunda caixinha de leite condensado, as nossas 2 caixinhas de creme de leite. Depois a gente colocar esses 4 ingredientes, agora a gente vai vir aqui e vai misturar tudo isso, tá certo? Antes de colocar o leite com a maisena. A gente vai misturando tudo isso daqui até ficar em uma mistura homogênea. Lembrando, galera, esse daqui o fogão ainda tá desligado, tá certo? E agora a gente vai colocar aqui a nossa 1 xícara de leite, tá certo? Com 2 colheres de amido de milho. E essa receita aqui, galera, não vai ficar com muito gosto de amido de milho, tá certo? Porque muita gente, eu também sou uma dessas, não gosto de utilizar amido de milho em algumas receitas minhas, principalmente em doce, tá certo? Porque fica de vez em quando com gosto um pouco de papinha. Mas como a gente vai utilizar outro sabor, que ele é bastante presente, como no caso é o abacaxi, aí não tem muito problema, tá certo? Então a gente aqui já misturou tudo isso, tá certo? Então a gente agora vai ligar o nosso fogo e vamos colocar o fogo na temperatura média baixa, tá certo? Porque como tem leite e como também a gente vai fazer como se fosse uma espécie de um brigadeiro, é melhor a gente colocar em temperatura média baixa, porque pode ter tanto o risco de queimar, pode empelotar também, e como aqui a gente está utilizando leite, pode ter o perigo de empelotar, tá certo? Então a gente aqui vai misturando, quando chega na textura desejada, a gente volta para mostrar para vocês. Então, galera, o nosso creme ele já tá pronto, tá certo? Aqui, galera, eu não vou dizer muito questão de tempo não, tá certo? Então a gente tem que ficar desse jeito, tá vendo? Bem cremoso. A gente aqui não sabe quanto tempo muito bem levou, galera. Por conta que ele vai ficar... A gente sabe quando ele tá bom, quando ele ficar cremoso desse jeito, tá vendo? Ele vai ficar bem cremoso. E quando você passar a colher, e você vê que tá soltando do fundo, tá vendo? Aí isso aqui você sabe quando a textura e o seu creme ele já ficou bom, tá certo? Então agora a gente vai deixar esse aqui, a gente não vai levar na geladeira de primeira instância, tá certo? A gente vai deixar ele esfriar, ficar em temperatura ambiente. E agora a gente vai fazer a nossa calda de abacaxi. Então, galera, a gente agora aqui vai preparar a nossa calda de abacaxi, tá certo? Então, primeiro a gente vai despejar aqui 1 xícara de açúcar. Galera, a gente está utilizando esse tanto porque o nosso abacaxi, ele é bem grandinho, tá certo? Então, a gente vai estar utilizando aqui um abacaxi grande, picado, tá certo? Então, a gente vai colocar ele aqui. Lembrando, nessa etapa, galera, vocês vão fazer com o fogão ainda desligado, tá certo? Galera, a gente agora vai aqui misturar, tá certo? Nosso açúcar com abacaxi, até ficar uma coisa só, tá certo? Aí depois que a gente misturar tudo isso daqui, a gente vai levar ao fogo, tá certo? Então, galera, a gente já aqui unificou, tá certo? O nosso abacaxi com o açúcar. Então, ele ainda vai soltar, galera. Como vocês podem ver aqui, ele ainda vai soltar um pouquinho d'água. Só que como esse abacaxi ele vai ter que cozinhar, por conta que se a gente não fizer essa calda, a nossa receita ela pode amargar, tá certo? Então, a gente veio aqui, já misturou tudo isso daqui. A gente vai agora ligar aqui o fogo. E vamos deixar
na temperatura média baixa, tá certo? Então a gente tá aqui, já ligamos o nosso fogo, tá certo? E a gente vai ver, esperar esse daqui reduzir, tá certo? Quando vocês verem que a água, ela já tá secando, aí vocês colocam, galera, um tantinho de água, tá certo? A gente provavelmente não vai utilizar esse daqui tudo, tá certo? Só que quando vocês verem que a água, ela já tá se soltando, não tem mais muita água, aí vocês colocam um pouquinho, porque esse abacaxi vai ter que cozinhar. Então, galera, a nossa calda ela já ficou pronta, tá certo? Tá vendo como ela ficou? Ela demorou mais ou menos 15 minutos, tá certo, galera? Então, ela ficou bem marronzinha, ó. E a gente não precisou colocar água, porque como o abacaxi solta muito líquido, a gente não precisa adicionar nenhuma água. Então, a gente agora vai colocar nosso creme. Quando vocês forem colocar o creme, galera, eu recomendo que vocês façam ele primeiro e deixam ele esfriar, tá certo? Porque senão pode ter o perigo de empelotar a nossa receita. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar o nosso creme. Então, galera, a gente já colocou nosso creme aqui, tá certo? Então, agora a gente vai misturar toda essa calda aqui, tá certo? Do nosso abacaxi com o nosso creme. Galera, esse creme, não ficam com medo dele ficar um pouco mais consistente, tá certo? Porque como é essa calda, essa caldinha de abacaxi, ela ainda vai ter um pouco de líquido, ela vai amolecer, tá certo? Vai ficar desse jeito, galera. Maravilhoso. Então, galera, a gente já misturou aqui, tá certo? O nosso creme com o nosso negócio com a nossa calda de abacaxi. Agora a gente vai colocar aqui no refratário, tá certo? E galera, essa receita, quanto mais tempo vocês colocarem na geladeira, melhor, tá certo? Porque ela é pra ficar uma receita bem firme. Então, galera, a gente aqui já misturou, tá certo? Todo o nosso creme com o nosso abacaxi. Então, agora a gente vai deixar aqui na geladeira gelando, tá certo? E se vocês quiserem, vocês podem bater chantilly e colocar por cima, mas a gente vai utilizar, depois que fica pronto, um pacotinho de coco ralado em cima, tá certo? Que a gente é uma combinação de abacaxi com coco. Então, a gente vai deixar aqui na geladeira e daqui a pouco a gente volta com o resultado da nossa delícia de abacaxi. Então, galera, a gente já deixou aqui na geladeira, tá certo? A gente deixou por 1h30, porque ele já tá bem gelado, já tá bem consistente, tá certo? Aí a gente finalizou aqui com coco ralado por cima, ou vocês também podem estar batendo um chantilly e colocar por cima, que também fica uma delícia. Agora a gente vai tirar aqui um pedacinho para mostrar para vocês. Então, galera, tá aqui o resultado da nossa delícia de abacaxi. Como vocês podem ver, fica uma receita super cremosa, super maravilhosa. Então, se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e passar para o máximo de pessoas que vocês acham que vão amar essa receita. Então, até a próxima!